Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Muito boa tarde à família Couto. Hoje faz um ano que o nosso irmão Luís Couto nos deixou, partiu, faz hoje precisamente um ano, e ontem fez também aniversário de António dos Santos Cabral, também partiu, fez ontem aniversário. E a coroação que temos é para nós um pouco diferente, porque é a moda de uma pequena amostra da moda da Ilha Terceira. E o Luís, como todos nós sabemos, era um grande devoto do Divino Espírito Santo. E transmitiu isso à família. E nós agradecemos à esposa e aos sobrinhos por continuar esta tradição. Porque é nestes pequenos sinais que nós nos construímos e que nós vamos crescendo como comunidade. É nas diferenças, na forma de exteriorizar a nossa fé. Hoje, às 11 horas, a coroação foi feita presidida pelo Sr. Padre Leo Byrne, e muitos canadianos que estavam aqui na missa estavam a se interrogar o que é aquilo. E é bom que nós nos interroguemos. A forma diferente de exteriorizar a nossa fé. Portanto, muito bem-vindos à família do Luís Couto, e também saudamos quem nos acompanha em casa, e eu sei que algumas pessoas da família nos estão a acompanhar. Lembremos-lo, e sobretudo neste quarto domingo da Páscoa, em que nós no Canadá celebramos o Dia da Mãe, e em Portugal foi no domingo passado. De manhã tivemos aqui uma cerimónia com famílias do México, é no dia 10 do mês de maio. A variedade, isso pouco importa. O que importa é o mesmo sentido e o mesmo espírito. E também na igreja, nos lugares onde não se celebra o Dia da Mãe hoje, é o Dia do Bom Pastor, que nós lembramos esta grande festa em muitas comunidades, Jesus, que é o bom pastor. E para melhor celebrarmos esta Eucaristia, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus eterno e omnipotente, conduzi-nos à posse das alegrias celestes, para que o pequenino rebanho dos vossos fiéis chegue um dia à glória do reino, onde já se encontra o seu poderoso pastor, Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo e Barnabé seguiram de Perga até a Antioquia da Pisídia. A um sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Terminada a reunião na sinagoga, muitos judeus, os prosélitos piedosos, seguiam Paulo e Barnabé, que nas suas conversas com eles os exortavam a perseverarem na graça de Deus. No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra do Senhor. Ao verem a multidão, os judeus encheram-se de inveja e responderam com blasfémias. Corajosamente, Paulo e Barnabé declararam: era vós que devia ser anunciada primeiro a palavra de Deus. Uma vez, porém, que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, voltamo-nos para os gentios, pois assim nos mandou o Senhor. Fiz de ti a luz das nações, para levares a salvação até aos confins da terra. Ao ouvirem estas palavras, os gentios encheram-se de alegria e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que estavam destinados à vida eterna abraçaram a fé, e a palavra do Senhor divulgava-se por toda a região. Mas os judeus, instigando algumas senhoras piedosas, mas mais distintas, e os homens principais da cidade, desencadearam uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Estes, sacudindo contra eles o pó dos seus pés, seguiram para o Icônio. Entretanto, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Estai comigo, Senhor, no meio da adversidade. Estai comigo, Senhor. Estai comigo, Senhor, no meio da adversidade. Estai comigo, Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo e moras à sombra do Omnipotente, diz ao Senhor: sois o meu refúgio e a minha cidadela. Meu Deus, em vós confio. Estai comigo, Senhor, no meio da adversidade. Estai comigo, Senhor. Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, vi uma multidão imensa que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. E estavam de pé diante do trono e na presença do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e de palmas na mão. Um dos anciãos tomou a palavra para me dizer: estes são os que vieram da grande tribulação, os que lavaram as túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, servindo dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono abrigá-los-á na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede,
nem o sol ou o vento ardente cairão sobre eles. O cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água viva. E Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem-me. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai. Eu e o Pai somos um só. Palavra da salvação. Podemos sentar? Como disse, nós hoje celebramos o Dia das Mães no Canadá e não é só no Canadá, há muitos países. Por exemplo, para onde muitos portugueses emigraram, muitos têm o Dia da Mãe hoje, na Alemanha, na Suíça, Canadá, etc. Mas em Portugal foi no domingo passado. E noutros países, noutras datas. Mas o importante é nós celebrarmos e darmos graças a Deus pelas mães, pelo dom da maternidade, que é um grande dom. Também é o dia do bom pastor. E uma das questões que nós devemos colocar é quem é que nós seguimos. Pedro e Barnabé foram ao templo e declararam, no final de serem rejeitados, era a vós que se devia ser anunciada em primeiro a palavra de Deus. Uma vez, porém, que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, voltámo-nos para os gentios, pois assim nos mandou o Senhor. Fiz de ti a luz das nações, para levares a salvação até aos confins da terra. Esta decisão dos apóstolos não foi uma decisão fácil. Os judeus recusaram a fé, a proposta de Deus, e, portanto, o São Pedro, como escolhido de Jesus Cristo, faz esta declaração. Então, já que não creis, já que não estás disponíveis para acolher a palavra de Deus, voltamos-nos para os gentios, voltamos-nos para os pagãos. E assim, porque muitas vezes, até pelos aspectos negativos, Deus faz coisas positivas. Nós pensamos que tudo está terminado, que tudo acabou, e Deus dá a volta. E, portanto, a rejeição, que foi muito dura dos judeus para Pedro era um judeu convicto, foi uma rejeição muito dura, era um sinal de que Deus tinha outro projeto. E é assim na vida. É assim toda a vida. No Evangelho fala-nos o Senhor conhece as suas ovelhas
tem uma relação próxima com as suas ovelhas. No Evangelho, Jesus Cristo aparece como Cordeiro e como bom pastor. É o Cordeiro do Pai, obediente, e o bom pastor para nós. E é esta dimensão que nós temos como cristãos viver. O Cordeiro é o bom pastor, aquele que se deixa imolar, aquele que se deixa sacrificar, é aquele que nos conduz para a casa do Pai e para a eternidade. Neste tempo da Páscoa, é o tempo do Espírito Santo, e mais uma vez, muito obrigado por virdes celebrar aqui conosco esta devoção tão bonita. A devoção do Espírito Santo, nós vamos ali naquele hall, a entrada, estamos fartos de dizer isto, falta-nos ali ainda alguns azulejos e falta-nos uma coroa do Espírito Santo. E há algumas pessoas que talvez não compreendam porquê uma coroa do Espírito Santo ali em azulejos. Certamente vamos perdendo a fé, muitos vão esquecendo, os nossos jovens não estão disponíveis, há um grande conflito cultural, mas a coroa do Espírito Santo, para que muitas pessoas entram ali no salão, será uma interrogação. O que é isto? O que é isto? E o objetivo é fazer essa pergunta. Nós não podemos escapar do conflito cultural. Não podemos, nenhum de nós. Nós, quando saímos da nossa terra, há uma transformação cultural em nós. Como também, se nós voltássemos agora a Portugal, os mais velhos, se voltarem a Portugal é um choque, porque mudou culturalmente. Mas há coisas bonitas. Esta semana, por causa dessa polémica que anda por aí, ouvi dizer que em Portugal 90% dos médicos, incluindo jovens, são objetores de consciência. E isto é fabuloso. Eu às vezes vou ali ao hospital, e está aí agora também a questão da eutanásia, e quem vem, quando as pessoas quando a família faz o favor de chamar a gente para dar o sacramento, e normalmente aproveitam a presença do padre para vir falar com a família, que chegou a hora da pessoa partir. Eu fico assustado. E nunca tinha pensado nisto. E normalmente são jovens enfermeiras, jovens no início de carreira, que não têm capacidade de dizer não ao seu superior ou às suas superiores. E eu não sei se por detrás daquelas jovens não estão médicos com objetores de consciência. Eu não sei. Eu interrogo-me seriamente disso. Porque nós, como cristãos, temos que saber o que é a objeção de consciência. Que é um valor que tem milhares de anos na nossa cultura ocidental. E não vai ser por algum grupo decidir que nós temos que ir neste caminho ou naquele, ferindo a nossa consciência e os valores em que fomos educados, que o mundo se modificará. Eu, se me ferir a minha consciência, daquilo que eu acredito, eu prefiro morrer. Se me ferir a minha consciência, e é um valor universal. E nós, nem tudo está perdido. Em Portugal, 90% dos médicos são objetores de consciência. E às vezes não estão disponíveis para fazer certas coisas, mas estão 10% que ficam reservados a esses disparates todos. 10% estão reservados para esses disparates. E isto, nós que estamos aqui no estrangeiro, devemos dizê-lo a alto e bom som. E depois, por exemplo, outra coisa que eu também não tenho falado nisso, era tão bom que nós portugueses soubéssemos quem faz aborto em Portugal. Sabemos a percentagem de estrangeiros, de gente que vem de países que falam português e que aproveitam para vir a Portugal. Acho que a percentagem é de 90 para 5. E não fala, esconde-se. E
É uma percentagem assustadora. Mas não, ninguém diz estas coisas. O que se diz é a tal famosa liberdade. A liberdade de escolher. Nós estamos a viver o Espírito Santo, a memória do Luís, que era um grande devoto do Divino Espírito Santo, todos nós conhecíamos, a alegria com que ele participava nas festas do Espírito Santo, e rezemos ao Senhor, que seja ou não um grande o conflito cultural que nós tenhamos, que os nossos valores, que aquilo que é fundamental, aquela pergunta que Pedro colocou à porta do templo, já que não creis, vamos por outro lado. Porque é isto. A devoção do Espírito Santo é tão rica, tão rica. Eu às vezes digo aqui que houve padres italianos que foram no tempo das nossas descobertas, foram para a Índia pregar, foram incorporados naquilo que se chamava o padroado português. E acontecia que as viagens demoravam 1 ano ou mais. Eram terríveis, de barco, porque era ao sabor do vento. Era a barca, a nau ia ou vinha. E, portanto, demorava tempo infinito. E acontecia que havia as festas do Espírito Santo. E há relatos da festa do Espírito Santo nas naus, fabulosos, escrito por padres, visto por estrangeiros, visto por padres italianos. Coisas extraordinárias. Ficavam admiradíssimos. Dentro das próprias naus havia a festa do Divino Espírito Santo. Nós hoje vivemos um pouco, as naus estão um bocado a afundar-se, o vento não está muito favorável e nós vamos perdendo o entusiasmo. Eu espero que quem é filho, quem cresceu nestes valores, o saiba transmitir o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Não somos os únicos. Os irlandeses, na sua bandeira, têm a folha do trevo. E a folha do trevo era São Patrick a explicar a Santíssima Trindade aos irlandeses. Na bandeira da Ucrânia há uma coisa que nem se sabe bem o que é aquilo, que já aparece nas moedas do século II depois de Cristo, na zona da Ucrânia, e os estudiosos dizem que é uma imagem da Santíssima Trindade. Portanto, não somos os únicos que estamos no mundo que acreditamos na força da Santíssima Trindade, do Espírito Santo. E não somos. E, portanto, devemos, como cristãos, continuar empenhados. Eu estou curioso que venha a coroa do Espírito Santo. Certamente não será no meu tempo, porque nós passamos rápido, vai ficar por ali. E quantas perguntas vai colocar a gente que não sabe o que é aquilo? Quantas perguntas, quantas questões. E é a partir das perguntas que o Senhor faz a sua ação. Então, com alegria, mais uma vez, obrigado por vir celebrar hoje este dia conosco e esta tradição do Divino Espírito Santo, e que as nossas famílias se deixem guiar pela ação do Espírito Santo. Esta semana é a semana de Nossa Senhora de Fátima, a festa de Nossa Senhora de Fátima, que será no domingo. Maria estava lá quando veio o Espírito Santo. Maria estava no centro com os apóstolos e recebeu o Espírito Santo. E é este Espírito que nos guia. E é este Espírito que nos orienta. Eu às vezes ouço aí algumas pessoas a dizer: na festa da Nossa Senhora de Fátima não ficam bem as coroações. Eu não entendo porquê. Nossa Senhora estava lá. Maria estava lá. Maria estava no centro dos apóstolos. O testemunho que os apóstolos nos deixaram é Maria no centro a receber o Divino Espírito Santo. Não estava um canto, lá escondido, envergonhado, como nós às vezes nos envergonhamos da nossa fé e da nossa vida. Maria estava no centro a receber o Espírito Santo. Então que as nossas famílias se deixem guiar e orientar pela graça do Espírito Santo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus,
Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado. Sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professa o seu batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Com a humildade coloquemos diante de Deus as nossas preces. Irmãos e irmãs, oremos a Jesus ressuscitado, o bom pastor que nos guia para o Pai, para que dê bons pastores à sua Igreja, dizendo com alegria: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que os ministros e os fiéis da Santa Igreja escutam sempre a voz do bom pastor e o sigam com prontidão e confiança, oramos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que Deus conceda a paz ao mundo inteiro, sacie os que têm fome e sede de justiça, e se revele aos que ainda o não conhecem, oramos, irmãos. Ouvimos. Para que os jovens que o bom pastor chama e segui-lo, sirvam o povo de Deus como ele serviu e abram os seus corações ao dom do Espírito, oramos, irmãos. Ouvimos. Para que Deus enxugue as lágrimas dos que sofrem, os doentes, dos moribundos e dos aflitos, e o bom pastor os leva às fontes de água viva, oramos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Para que os fiéis desta nossa Assembleia sigam a Cristo com amor e fidelidade e reconheçam a voz do bom pastor, oramos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos a vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Concedei, Senhor, que em todo o tempo possamos alegrar-nos com estes mistérios pascais, de modo que o ato sempre renovado da nossa redenção seja para nós causa de alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto.
Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Porque vencendo a antiga corrupção do pecado, renovou a vida do universo com uma nova criação e restaurou o género humano na sua integridade original. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos Luís Couto, António dos Santos Cabral, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós, nesta semana, é a semana da nossa festa. Amanhã teremos às 11 horas o funeral da nossa irmã Irene Ponte. E todos os dias teremos o terço transmitido e convidamos quem está em casa a rezar connosco nesta semana e nas outras semanas todas, o terço às 8 horas da noite. Não às 8h30, mas às 8. Hoje será a comunidade de Toronto que rezará connosco.
Amanhã Cambridge, na terça-feira também Cambridge, nas ligações. Na quarta-feira virá os Night of Columbus em inglês e depois segue-se todos os dias, rezaremos o terço todos os dias à noite. No sábado teremos missa às 7 horas da noite e procissão das velas em redor da igreja. No domingo não temos missa às 9h30, mas temos a missa em inglês às 11 e temos com coroação, que ainda não sei se vai ser a coroação às 11 e às 3. E às 3 horas começamos com a procissão de Nossa Senhora em redor da igreja e depois teremos a missa a seguir. E às 8 horas voltaremos a rezar o terço, também transmitido. E convidamos todos aqui para estarem connosco. E agora convido a família, lembrando a memória daqueles que nos transmitiram esta fé, e o Luís foi um daqueles que transmitiu muita fé, e penso que o Sr. António também vos deu esse testemunho. Vamos fazer a coroação, pedindo a graça do Espírito Santo para nós e para as nossas famílias. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e
Oremos. Deus, nosso bom pastor, olhai benignamente para o vosso rebanho, conduzi às passagens eternas as ovelhas que remiste, com o precioso sangue do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Boa semana para todos, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Amen.